Vamos, Senhor Jesus, neste instante, rogar ao Pai maior, à espiritualidade amiga, por mais esse momento em que, unidos no ideal de Jesus, compartilharmos os teus ensinamentos. Que sejamos os condutores do Evangelho e da reflexão na noite, onde nos servirmos aqui à disposição do bem. Que todos recebam de acordo com a necessidade, o amparo, o alimento do Espírito, e que Jesus abençoe a todos nós. Graças a Deus. A nossa reflexão da noite de hoje vai ser sobre a parábola do mal rico, né? Ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. E eu vou fazer a leitura dela, porque eu acho muito importante para a gente recordar aí os detalhes dessa parábola. Então, né, ela inicia da seguinte forma: havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que este pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro, ou seja, o túmulo, o inferno, que os hebreus falavam Hades. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebestes em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que eu mandes à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Não, meu pai, Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, eles farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que alguns dos mortos ressuscite. Então, está em Lucas, né? É uma parábola, né? Muito interessante, até mesmo pela grande quantidade de informações que ela nos traz. Então, eu vou tentar trabalhar com os mais importantes aqui. E, como nós sabemos, né, as parábolas que foram contadas pelo Cristo, elas sempre, Jesus se utilizava do que era usual na época. E se nós pararmos para pensar no rico e no pobre, nós temos duas figuras, né? O que era importante antes da vinda de Jesus? Só existia os ricos, né? Eram que tinham valor, quem detinha posses materiais, poder, títulos, né? Da alta escala de autoridade e poder. E era pobre, quem era pobre, né? E se a gente também avaliar isso para a nossa vida atual, né?
podemos dizer que o rico representa também uma parte da humanidade e que Lázaro, pobre, também representa uma outra parte hoje da humanidade, né? Então, tanto o rico quanto o pobre, que era o Lázaro, para nós personificam hoje a humanidade da Terra, né? Então, se a gente parar para analisar a figura do rico, né? O que a gente vê no rico? Vê ali uma ostentação muito grande, né? Quando Jesus fala, ele se vestia de púrpura e linho, né? Púrpura era um dos tecidos, a cor muito difícil de ser feita, né? Para que fosse pintado o tecido, gastava-se muito. E linho é um dos tecidos mais nobres até hoje, né? Então, demonstrava ali, né, que ele realmente era detentor de posses materiais, que até a forma como ele se vestia, né, representava ali a sua autoridade, pelo menos do ponto da riqueza. Mas ao mesmo tempo, a gente vê o cuidado do rico, né, ao ostentar seus bens, ao ostentar sua riqueza, o que o dinheiro pode comprar, mas ao mesmo tempo, durante a parábola, nós não vemos nenhuma menção de Jesus com relação às questões espirituais referente ao rico, né? Ele, na verdade, ele dava total valor às coisas materiais, né? Ao comer, ao beber, ao vestir, ao se divertir. Em compensação, não se via os valores da alma e do espírito, né? E aí a gente vê que muitos de nós na humanidade vivemos semelhante ao rico, né? Eu sempre falo que a riqueza ela é muito do ponto de vista que nós olhamos a riqueza, porque às vezes a gente fala, não, fulano é rico, fulano tem muitas posses, mas nós, do ponto de vista que nós nos encontramos com os bens materiais que a gente tem, com relação ao outro que não tem um emprego, vive de um salário mínimo para alimentar 6, 7 pessoas, eu também sou rica, né? Eu também tenho posses. Mas muitas coisas, o rico, né, na verdade, ele traz para a gente ali a demonstração da prova ali da riqueza, né? Nós temos no rico a prova da riqueza e no Lázaro a prova da miséria, da pobreza. E a riqueza é uma das provas difíceis, né? Que a humanidade, que nós seres humanos passamos, porque ela nos abre muitas portas, mas também fecha muitas, né? E que o mau uso dela, mal empregado, pode nos levar a caminhos muito tortuosos, né? E interessante que a gente vê que a figura do Lázaro é uma outra parte, né? Que seria do pobre. E ele traz como uma coisa muito importante ali, é que ele vivia em extrema miséria, enfermo, né? Porque Jesus fala que ele não se alimentava nem das migalhas que caíam da mesa do rico, e os cães vinham lamber-lhes as feridas. E, e quando eu lia essa parábola por várias vezes, nós vemos o processo também expiatório, né, que Lázaro passou. Porque o rico, ele passou por um processo de prova. E Lázaro não. Lázaro realmente passou por um processo expiatório, né? E quantos Lázaros nós não vemos hoje na nossa vida, né? São os invisíveis da humanidade. E a gente se depara com os Lázaros da nossa vida atual todos os dias. E uma recente pesquisa que saiu só no estado de São Paulo, a população hoje em situação de rua, ela gira em torno de 32 mil pessoas só na cidade de São Paulo.
Então, nós deparamos com Lázaros todos os dias. E para nós, são pessoas invisíveis, né? É uma parte da população totalmente ignorada por nós. E aí, Lázaro, ele era ignorado também pelo rico, né? Mas ele, ao mesmo tempo, ele tinha muita resignação, porque ele conseguiu expiar as suas provas com resignação. Ele, em momento algum, se mostrou ali, mesmo não tendo que se alimentar com as migalhas que caíam na mesa, nós não percebemos na mensagem de Jesus qualquer tipo de revolta, mas ele teve uma resignação muito grande, né? Por quê? Talvez porque na época, né, a gente já sabe que havia uma grande crença também na continuidade da vida, na imortalidade da alma. E acredito eu que Lázaro também tinha essa certeza do futuro, e que ele sabia que enquanto mais firme, forte, resignado ele fosse diante das adversidades da vida, mais ele conseguiria vencer, né? E aí a gente vai caminhando, né? Na, nessa avaliação, e nós vemos que, igual eu falei, que o rico, né? Ele não permitia que Lázaro alimentasse nem da sobra do seu banquete, né? Enquanto ele, Lázaro, se manteve aí resignado, sabendo que tudo ali que ele estava passando teria uma causa, né, devido à sua resignação. E que Deus, ele é infalível, né? A justiça de Deus é infalível. Então, por isso, essa resignação de Lázaro diante de tantos padecimentos que ele havia passado na terra, né? E aí, nós vamos caminhar um pouco mais na parte que eu gostaria de explicar um pouco essa parte quando fala, quando falamos do seio de Abraão, né? Então, quando o rico, né, está já desencarnado e ele acorda para o mundo espiritual, ele vê que Lázaro estava já no seio de Abraão, né? E o que significa essa questão, né, do seio de Abraão? Então, a gente vai tentar explicar o seio de Abraão e o que significava o Hades, que é o inferno, né? Então, para aquela época, o seio de Abraão, na linguagem dos hebreus da época, significava, e para nós também podemos interpretar, que é a liberdade do espírito no espaço infinito, né? Então, para onde aqueles que cumpriram bem a sua missão na terra, de acordo com o entendimento dos hebreus, estariam, né, depois de terem cumprido de forma correta a sua missão na terra após a morte, né? Então, Abraão, ele era um personagem do Antigo Testamento, né? Era chamado como patriarca dos hebreus. Então, ele estar no seio de Abraão significava uma grandeza muito grande. Eu falei redundante, né? Mas significava uma coisa muito importante, né? Então, Lázaro, ele teve a total liberdade, né, de se locomover nos ares e estar no seio de Abraão. Ou seja, ele estava gozando ali de todas as suas penitências, de tudo que ele viveu no mundo físico,
mas que no mundo espiritual ele estava ali recebendo, né? Como se fosse a sua recompensa pelos males que ele passou na Terra. Estava diante do maior personagem ali do Antigo Testamento, que era Abraão, né? Por quê? Porque ele tinha conseguido passar pelas suas provas e expiações com resignação. E com relação ao inferno, né, que eles falam, né, do fogo, da chama do inferno, o que significa esse inferno? O estado da nossa própria consciência, né? Porque nós sabemos que o inferno ele não existe do aspecto material, né? Do aspecto físico, é um estado de espírito mesmo, e o inferno seria um estado de profundo sofrimento, né? Onde a gente sabe que quem está no inferno muitas vezes está em grandes padecimentos, em grande sofrimento, né? E, e ali ele estava, né, diante de Abraão, Lázaro abraçado a Abraão, e o rico pedia-lhe, né, um pouco ali de serenidade, de compaixão pelas suas dores, né? E aí, numa parte também, o rico levanta, né, e vê, e ele pede, né, a Abraão que tivesse compaixão dele e que mandasse Lázaro molhar o dedo, né, na água para refrescar a sua língua, porque ele estava atormentado naquelas chamas, né? E o que muitos de nós também temos sede? A sede que o rico tinha não era a sede do corpo, era a sede do espírito, né? Era a sede da consolação, era a sede da esperança, a sede do perdão. E quantos de nós ao nosso redor também não clamam por esse alívio, né? Pela nossa consolação, pela esperança, pelo perdão, e que nós, hoje espíritas, encontramos tudo isso dentro da doutrina espírita. Então, a importância de nós prepararmos o nosso caminho para o futuro, enquanto a gente está trilhando o caminho na Terra. Porque quando nós estamos diante de nós mesmos, né, do que realmente fizemos, aí nós temos que analisar se nós estaremos no seio de Abraão ou estaremos como rico, sedentos aí de consolo, de perdão e de esperança. E é interessante também a gente ver e colocar, porque a riqueza, no próprio Evangelho, fala a importância da riqueza. A riqueza não é o mal. O que muitas vezes nós fazemos de mal é o emprego da riqueza, né? O apego excessivo aos bens materiais, apego excessivo ao ter em vez do ser. Porque os bens materiais, a riqueza, ela é importante para o desenvolvimento da humanidade, para as nossas necessidades, né? Para que a gente tenha, sim, conforto e tranquilidade. Mas que isso não seja nossa única prioridade na vida. Porque nós precisamos de avaliar se essa tem sido a nossa única prioridade na vida. Porque se for, se a gente levanta todos os dias tendo como prioridade só o ter, em algum momento nosso ser vai padecer das necessidades reais do espírito, que não tem como pagá-las. Nós não temos como pagar as necessidades espirituais, né? E também uma parte que a gente pode avaliar dessa missão é a lei da caridade, né? Que ela é imprescindível para nós, para o nosso progresso espiritual, né? Nós não temos como caminhar sem ter a caridade, né? E
Por quê? Porque é o caminho, né? Já nos diz Kardec que o caminho fora da caridade não há salvação, né? E podemos também colocar, né, que é, a questão do rico e do pobre, né? Quando a gente vê a figura aí do Lázaro, os Lázaros atuais da nossa existência, da nossa vida, eles estão aí representados pelos drogados, pelos moradores de rua, pelos abandonados, pelas crianças órfãs, né? E que muitas vezes, como eu já disse lá, são invisíveis aos nossos olhos e à nossa compaixão. Então, nós precisamos de ter esse olhar para minimizar os sofrimentos alheios através da caridade, né? Através da nossa, do nosso amor, do nosso cuidado uns para com os outros, né? E a gente sabe também, né, que o sofrimento ele é necessário na Terra, mas que nós temos a nossa tarefa de suavizar as dores uns dos outros. Não é? Eu não preciso de levantar a bandeira e falar fulano sofre, Beltrano sofre por causa da lei de causa e efeito, porque nós sabemos que a lei de causa e efeito é uma realidade. Mas a nossa tarefa enquanto espíritas cristãos, ou cristãos espíritas, melhor dizendo, é da gente minimizar o sofrimento uns dos outros, né? Porque nós também não sabemos o caminho que nós vamos ainda percorrer. Então, o que essa lição nos traz, né? De conclusão, e depois eu quero ler uma passagem aqui sobre Francisco de Assis. É que nós temos que ter este olhar de cuidado, de compaixão uns para com os outros, e esse olhar, né, de espalhar amor, de minimizar os sofrimentos a todos que estiverem ao nosso redor, né, aos nossos semelhantes, ao nosso próximo, para que a gente consiga progredir, porque o progresso espiritual é uma tarefa individual e intransferível, né? O nosso progresso é nosso, mas eu posso diminuir a dor do outro, eu posso fazer com que aquela carga seja mais leve ou menos pesada para que ele carregue, né? E olhar quando a gente estiver andando na rua, passando por alguém que esteja em uma condição aí de mendicância, em situação de rua, de vulnerabilidade, que a gente tenha o olhar, né, para aquela dor daquele ser humano, para aquela dificuldade que ele esteja passando, porque nós não sabemos, né, a nossa condição, né, se nós já passamos por isso ou se ainda vamos passar. E aí, para a gente encerrar, eu quero ler do livro de José Carlos de Luca, uma passagem bem interessante sobre Francisco de Assis, que ele fala da forma como ele se vê diante de um leproso e qual que é a atitude dele. Achei muito pertinente para concluir a nossa palestra da noite. Então, ele fala assim que uma das experiências mais marcantes da vida de São Francisco de Assis foi quando ele teve um encontro com um leproso. Ainda jovem, Francisco atravessava uma crise existencial. Ele, vencidas as ilusões de que o mundo tudo lhe daria, a dor virou-lhe do avesso. Ele já não queria mais a glória da vida militar, já não se satisfazia com a riqueza do comércio do pai, já não se alegrava com as festas em que nada se comemorava, senão o culto ao vazio e à inutilidade.
Deus, então, vem mostrar novos caminhos a Francisco e o faz de uma forma inusitada, aparentemente ilógica. Faz com que o doente Francisco se encontre com outro doente, um leproso, nos arredores da cidade de Assis. O encontro dos miseráveis, o miserável do espírito com o miserável do corpo. O primeiro impulso do jovem Francisco foi de fugir. Logo ele, que tinha nojo de ver pessoas deformadas pela lepra. Mas ele não foge. Movido por uma força íntima, talvez porque pela primeira vez também se considerasse um doente da alma, um mendigo de amor, um pobre de espírito, Francisco se aproxima do leproso para beijá-lo e abraçá-lo. E aquilo que ele parecia amargo, diz o jovem de Assis, se lhe converteu em uma doçura da alma e do corpo. Essa foi uma experiência que revolucionou a vida de Francisco. Ele foi salvo por um leproso e, a partir de então, a sua vida foi inteiramente dedicada aos rejeitados, aos pobres e aos doentes do corpo e da alma. Neles, Francisco encontrou a alegria de amar e tornou-se um dos homens mais felizes na face da terra. Então, aí ele continua, o que essa experiência de Francisco tem a nos dizer? Então, Frei Jorge explica, o leproso tem hoje faces diversas. É o canceroso, o drogado, o desempregado, o sem terra, o sem teto, a criança de rua, o sem fé, sem amor, sem esperança. À espera de alguém que tenha a ousadia de um Francisco para dar-lhe o abraço que o faça sentir-se irmão. Então, eu achei essa lição muito bonita, muito importante, e eu acho que é isso que nós precisamos, né? De caminharmos na humanidade como verdadeiros irmãos, para que possamos, né, olharmos uns para os outros, com um olhar de compaixão, de caridade, e ver, na verdade, né, que não são as roupas, não são os bens materiais, não são os diplomas que nos colocam numa condição superior a ninguém. O que realmente vai nos colocar numa condição melhor é o esforço que a gente faz sobre as nossas más inclinações e pelo progresso em torno do amor e da caridade que a gente possa espargir ao nosso redor. Então, que fiquemos com essa meditação a respeito da parábola do mal rico, né? Ou do rico do Lázaro, para que a gente possa realmente avaliar os verdadeiros bens e valores do Espírito. E que Jesus nos abençoe. Elevemos, pois, os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, rogando a Ele que derrame sobre todos nós as bênçãos infinitas de paz, de serenidade, de equilíbrio, que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, que possamos, Senhor, na nossa consciência, ouvir a voz do Mestre Jesus dizendo-nos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Possamos ter uma semana tranquila, uma semana de muita paz, de luta, mas de vitórias também. Sabemos que não estamos desamparados, que as bênçãos, que os nossos anjos guardiões estão conosco a nos orientar, que possamos ouvi-los. Paz, serenidade para todos, que assim seja. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier.